Fala pessoal, a paz do Senhor a todos. Deixa eu trazer uma mensagem para abençoar a vida de vocês essa noite. Eu quero pegar como base algo que aconteceu nas redes sociais, que foi notório, que foi bem divulgado, já foi bastante discutido, mas eu quero usar esse fato como a base da minha mensagem essa noite. Tem um camarada, eu não vou citar o nome dele, ele se denomina Red Pill, é um betinha, um coitado, um idiota, para mim é um idiota, machista, babaca, que ele fez um vídeo, cujo vídeo, a thumb, acho que é thumb que fala, que é a mensagem ali que chama o vídeo, não sei se é esse nome, mas no vídeo dele estava assim, na chamada do vídeo dele, deu para todo mundo e na minha vez dá uma de santinha. Ele estava se referindo a uma influencer, uma crente, uma menina evangélica chamada Jordana. Ela é bem famosa nas redes sociais, ela sempre grava vídeo pregando a palavra de Deus. E ele colocou essa thumb falando da Jordane. Deu para todo mundo e na minha vez, quer dar uma de santa. O que ele se referiu? O que ele estava dizendo? Que ela tinha uma vida promíscua no passado e agora ela, como crente, ela quer esperar o casamento para poder ter relações com seu noivo, com seu namorado. Vamos lá. Primeiro, a Jordane não deu para todo mundo. O que aconteceu com a Jordana, a Jordana é que ela namorava, ela tinha vida íntima com seu namorado antigamente, e ela gravaram um vídeo, eles gravaram um vídeo íntimo e esse vídeo vazou, então ela foi exposta por conta desse vídeo. E, inclusive esse vídeo é um crime que fizeram com ela, que ela era de menor. Aí esse otário, esse babaca, usou esse vídeo usando esse vídeo falando que ela deu para todo mundo. Na verdade não foi isso. A Jordane, ela tinha uma vida íntima com o ex-namorado dela e ela tinha essa vida antes de Cristo, antes de conhecer a Cristo. Ainda que a vida dela fosse promíscua, ainda que ela desse para todo mundo no passado dela, a partir do momento que ela foi encontrada por Cristo, que ela conheceu o Evangelho, e se houve transformação verdadeira no coração dela, ela vai odiar isso que ela praticava e agora ela quer viver em santidade, ela quer viver uma vida por louvor da glória de Deus, ela quer viver uma vida para honrar Jesus, a honrar aquele que deu a vida pela alma dela, que deu a vida pela salvação dela. E mais do que justo dela querer, sim, eu vou esperar o meu casamento, porque o que a Bíblia nos diz, o que Jesus nos diz, o que a Bíblia nos diz, é que sim, sexo só depois do casamento, depois de um compromisso formal, onde o homem diz, a partir desse momento, essa mulher aqui, ela é responsabilidade minha, eu vou cuidar dela, vou protegê-la, vou dar vida por ela, e é essa mulher que eu quero na minha vida. Então, a partir desse momento, existe relação íntima. Antes disso não, antes disso é pecado, isso não tem o que falar, isso é claro nas Escrituras. E ela simplesmente está querendo cumprir aquilo que a palavra do Senhor diz. Ela está querendo honrar o seu Deus. Ela está querendo viver em santidade. Aí vem um babaca desse falar isso dela. Ainda que ela fosse promíscua, que ela não era, ela tinha um namorado. Ainda que ela fosse, caraca, velho, ela conheceu a Jesus, ela foi encontrada por Cristo, agora ela em gratidão a Cristo, ela quer viver uma vida louvando e honrando ao seu Senhor. É simples assim. Por quê? Por que ela faz isso? Porque se a transformação foi verdadeira, acontece na vida da Jordana aquilo que aconteceu com Paulo. Agora é Cristo vive em mim, não sou eu mais em mim, mas Cristo vive em mim. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo, ele chega ao ponto de dizer, quando ele foi chamado por Cristo, quando ele foi encontrado por Cristo, que tudo que ele tinha de conhecimento, de status, ele era o popstar, o cara que
aprendeu aos pés de Gamaliel, que era sábio, que entendido da lei, que era respeitado. Tudo isso ele tinha como esterco, como lixo, como esterco. Por quê? Pela troca. Por que ele tinha isso tudo por esterco? Pela sublimidade do conhecimento de Deus. Então, agora ele é uma nova criatura. Ou seja, o velho homem virou passado, o velho homem morreu, agora ele é uma nova criatura. Alguém que quer viver uma vida para a glória do Senhor. É isso que aconteceu com a Jordana. É isso que aconteceu com a Jordana. E aí esse otário, esse babaca, ele faz esse tipo de coisa para ganhar views. Ou seja, nem vou falar desse cara. O primeiro ponto é justamente isso que eu falei. Quando a pessoa realmente é encontrada por Cristo, quando ela é chamada, quando ela é encontrada por Cristo, ela sente no coração dela, ardendo o Espírito Santo de Deus, que ela tem desejo de mudar de vida. Aquilo que ela fazia de errado, que desagradava a Deus, que entristecia a Deus, ela não quer fazer, mas o que ela quer fazer é totalmente ao contrário. Ela quer viver uma vida para a glória de Deus, ela quer viver uma vida louvando a Deus, ela quer viver uma vida em gratidão a Deus. Em gratidão a Deus. E um segundo ponto que eu quero colocar para vocês é que essa mudança que há no nosso coração, não é algo carnal, não é algo que parte da minha decisão, tipo assim, a partir de hoje eu não bebo mais, eu não bebo mais de forma exagerada, eu não traio mais minha esposa, eu paro de ir pra zona, eu paro de viver uma vida não. Você não toma essa decisão por si só, mas algo precisa acontecer no teu coração. E aí, por isso que Paulo, ele diz que o poder do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus. Por que nós pregamos o Evangelho? O que é o Evangelho? Morte e ressurreição de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Isso é bem resumido, tá, gente? Mas o Evangelho é muito mais que isso. Mas por que pregamos o Evangelho? Porque nós sabemos que o Evangelho é o poder, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, 16, que o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus para a salvação daquele que crê em Cristo Jesus. O Evangelho é pregado. E quando o Espírito Santo de Deus vem a pessoa e tira o tampão dos ouvidos e tira a venda dos olhos, a pessoa enxerga o Evangelho, ela se prostra diante de Deus em gratidão. Então, o poder de Deus, o Evangelho, entrou no coração dessa pessoa de uma forma tal que agora ela quer viver uma vida não para honrar o mundo, não por aquilo que as pessoas dizem, mas ela quer viver uma vida para honrar o seu Deus, para glorificar o seu Deus em gratidão. Foi justamente isso que aconteceu com Paulo. Paulo, em 1 Timóteo, quando ele começa a escrever a carta a Timóteo, a seu filho Timóteo, que era pastor de Éfeso, ele deixa bem claro, ele exaltando o Evangelho, exaltando o poder de Deus, ele deixa bem claro que a vida que ele levava antes, ele exterminava cristão, ele perseguia cristão, ele combatia contra o cristianismo, ele era alguém terrível. E de repente Deus o encontra na estrada de Damasco e tem compaixão e misericórdia de Paulo e transforma a vida de Paulo numa nova criatura. Aquele que perseguia o cristianismo, aquele que era ruim, que matava, que fazia coisas horríveis, agora ele é um defensor do Evangelho, a ponto de sofrer por conta do Evangelho. Paulo sofreu açoite, Paulo sofreu perseguição, Paulo enfrentou feras, Paulo enfrentou fome, Paulo enfrentou todo tipo de sofrimento que você possa pensar. Paulo sofreu por conta do Evangelho, por conta de levar o Evangelho aos gentios, por conta de pregar o Evangelho. Houve uma mudança de 180 graus na vida de Paulo. Paulo estava indo numa direção, o Evangelho veio sobre a vida dele, ele virou, ele voltou num caminho de volta, totalmente ao contrário daquele caminho que ele estava indo. Por quê? Mas isso foi uma decisão de Paulo? Não. Paulo perseguiu o cristão. Paulo, antes dele ser chamado por Deus na estrada de Damasco, ele estava indo para a estrada de Damasco para prender cristão. Então, a última mensagem que eu quero deixar é que, meu irmão,
Deus tem poder de transformar a nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus. O cara falou que a Jordânia vivia uma vida promíscua. Ainda que ela vivesse uma vida promíscua, ainda que ela desse para todo mundo, como ele diz no vídeo, ainda que ela tivesse dado para todo mundo, meu irmão, todo ser humano que é encontrado pelo Evangelho, que é encontrado por Cristo, ela muda de vida, ela pode ser a pior pessoa possível. E tem gente que não aceita isso. Não aceita que uma pessoa pode mudar, que Deus pode transformar a vida de uma pessoa. Alguém que eu amo muito, está preso hoje. A minha oração é que Deus vá ao encontro dele e transforme o coração dele. E que mova e que o Evangelho entre no coração dele a ponto dele largar, dele esquecer, e dele ser totalmente mudado, transformado pelo poder do Evangelho. Mas isso, o perdão de Deus, não significa que as pessoas serão livres das consequências dos seus atos. Elas continuarão pagando pelos seus atos, elas continuarão, aquele que está na cadeia, que fez alguma coisa errada, ele vai pagar, ele vai continuar pagando por aquilo que ele fez de errado. Porém, ele pode ser perdoado por Cristo Jesus, ele pode ser perdoado por Deus através do poder do arrependimento, do poder do Evangelho, que traz ao coração dele arrependimento e fé. Então ele vai viver uma vida, uma nova vida, vai viver em novidade de vida, como a gente fala. Então, meu irmão, põe isso na tua cabeça. Ainda que você pense que aquela pessoa não tem jeito, que aquela pessoa que está destruída, que aquela pessoa ela é tão pecadora, impossível que ela mude de vida, meu irmão, esquece isso. O poder do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. A palavra poder significa dinamite, aquela palavra ali em Romanos significa dinamite. Ou seja, quando um dinamite explode num lugar, não tem como algo permanecer da mesma forma. Há uma mudança de cenário. Então, quando o poder do Evangelho chega na vida daquele que é pecador, do pior pecador, porque Paulo vai dizer que ele era um dos piores pecadores. Mas quando o Evangelho chega, ele traz mudança, ele traz restauração, ele traz mudança de vida. E é por isso que o meu pastor, por isso que a nossa igreja continua pregando o Evangelho, tentando pregar o Evangelho de forma fiel das Escrituras, porque nós sabemos que o que muda a vida de alguém não é promessa de prosperidade, não é promessa de cura, não é isso, não é aquilo. O que muda a vida de uma pessoa que está nas drogas, que está na bandidagem, que está na prostituição, que está vivendo uma vida promíscua, que trai a esposa, que trai o marido, o que pode mudar a vida dessa pessoa é o poder de Deus, o Evangelho. E, por último, esse camarada fala, é como se a Jordana, por ter vivido a vida que ela viveu, ter esse vídeo vazado, quer dizer que a pessoa não tem direito de mudar de vida. Não, meu irmão. Ainda que seja o pior pecador, ainda que seja alguém como Paulo, terrível, ainda há solução, ainda há salvação. Não somos nós que escolhemos quem Deus vai achar, quem Deus vai salvar. A única função nossa é pregar o Evangelho, é soltar o leão. Deixa o leão fazer o trabalho dele, deixa o leão fazer o que ele sabe fazer. O que a gente tem que fazer é soltar o Evangelho e deixar Deus trabalhar. E sem ficar pensando, essa pessoa tem direito de ser salva, essa pessoa não tem direito. Ninguém tem direito de ser salvo. Todos nós seres humanos merecemos o inferno. Todos nós somos pecadores terríveis, merecedores do inferno. Porém, Deus teve misericórdia de um povo e enviou seu Filho numa cruz para morrer pelos pecados desse povo, para que através da morte de um justo, de Cristo, esse povo fosse salvo. Amém? Eu oro para que você esteja em meio a esse povo, ainda que você não tenha entendido o Evangelho, mas eu ainda oro que você esteja no meio desse povo, que um dia você vai escutar o Evangelho, o Espírito Santo vai abrir teu coração, vai abrir tua mente, vai abrir teus olhos, vai abrir teu ouvido, e você vai entender e se prostrar diante do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Amém? Fiquem com Deus aí, irmãos.